Amados irmãos, Gracia y paz, amados hermanos. uma grande alegria para mim poder conhecer Es una gran alegría para mí poderles conocer mais uma porção do povo de Deus. más una porción del pueblo de Dios. Como vocês já repararam, Como ustedes ya se dieron cuenta, eu sou brasileiro. yo soy brasilero. É a primeira vez que eu estou no Chile Primera vez que estoy en Chile. e estou muito agradecido a Deus por essa oportunidade. Estoy muy agradecido a Dios por esa oportunidad. E agora poder também estar essa noite aqui com vocês, Ahora poder estar esta noche aquí con ustedes, compartilhando um pouco da palavra do Senhor. compartiendo también la palabra del Señor. Gostaria de orar ainda por Me vocês, gustaría orar todavía por ustedes, porque sem Cristo nada nós podemos fazer. porque sin Cristo nada podemos hacer. Vamos orar. Vamos a orar. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, Teu Santo Filho, em quem estamos e em quem confiamos. Pedimos que o ministério do Seu Santo Espírito seja conosco nessa noite. Possa nos falar por meio da Tua preciosa palavra. Senhor, nós sabemos que nada nós temos em nós mesmos. Tudo vem de Ti. Tu disseste, eu edificarei a minha igreja. Pedimos a Ti essa noite que o Senhor nos edifique um pouco mais para Ti mesmo. Abra os olhos do nosso entendimento. Ajuda-nos, Senhor. E então seremos ajudados. Amén, Señor. Senhor, nós oramos a Ti Señor. confiadamente. Amén. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amén. Amém. Irmãos, realmente eu não preparei nada para essa noite. La verdad es que yo no había preparado nada para esta noche. Até o momento que estava sentado ali enquanto cantávamos, En el momento que estaban cantando, então uma palavra soou ao meu coração. entonces subió una palabra a mi corazón, Porque não se trata apenas de falar, que no se trata solamente de hablar, mas aquilo que o Senhor põe no nosso coração, es aquello que el Señor ponga en nuestros e corazones. isso é que nós devemos repartir os nossos irmãos como pães frescos. Ese es lo que hay que repartir para los hermanos como un pan fresco. Então eu gostaria que vocês me acompanhassem, Entonces me gustaría que ustedes me pudieran acompañar, primeiramente, primeramente, em Provérbios, en el libro de Proverbios, capítulo 9. en el capítulo 9. Nós vamos ler o primeiro versículo. Nosotros vamos a leer el primer versículo. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Sabedoria já edificou. La sabiduría ya edificó. Essa palavra sabedoria Esa palabra sabiduría, é uma palavra que não era conhecida bem no Antigo Testamento. esa palabra no era conocida en el tiempo del Antiguo Testamento. Hoje, ainda no Novo Testamento, Aún en el Nuevo Testamento, muitas pessoas acham que sabedoria muchas personas encuentran que é sabiduría uma condição intelectual de alguém. es la condición intelectual de alguien. Mas isso não tem nada a ver com sabedoria. Mas eso no tiene nada que ver con sabiduría. Existe inteligência, Existe la a inteligencia, inteligência natural, existe la inteligencia natural existe a inteligência y espiritual existe la inteligencia espiritual. e existe uma pessoa. Y existe una persona, Essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo esa persona es el Señor e Jesucristo aqui ele é chamado de sabedoria. y Él es llamado de sabiduría. Obviamente que nesse momento aqui, En lo que nesse aparece tempo, en este tiempo aquí, isso não era revelado. eso todavía no estaba revelado. Você vai ver no Novo Testamento, Usted puede ver en el Nuevo nas Testamento, cartas de Paulo, en las cartas de Pablo, algumas vezes a sabedoria é mencionada algunas veces la sabiduría es mencionada como sendo filho de Deus. como siendo hijo de Dios. Ele é o poder de Deus Él es el poder de Dios e a sabedoria de y Deus. la sabeduría de Dios. Então, essa sabedoria aqui, Entonces, esta sabiduría aquí ela é personificada. es una sabiduría personificada. Aqui é uma pessoa. Aquí se trata de una persona. Se você olhar o capítulo 8, Si usted mira el capítulo 8, mesmo em Provérbios, en el mismo proverbio, você vai ver que está falando do Senhor usted Jesus. va a ver que está hablando del Señor Então, Jesús. o contexto do capítulo 9, versículo 1, El contexto del capítulo 9 y versículo 1 é o capítulo 8. es el capítulo É 8. o contexto imediato. Ese es el contexto inmediato. Então, se você olhar no versículo 22 do capítulo 8, Si usted puede mirar el versículo 22 del capítulo 8, observe bem.
Observe bien. Se ele está falando de algo, Si él está hablando de ou algo se ele está falando de uma pessoa. o si está hablando de una Isso persona. aqui é importante para nós, Eso es importante para naquilo que nós nosotros, vamos estar repartindo nesse momento. porque es lo que vamos a estar repartiendo en este momento. Vou pedir ao meu irmão que leia o versículo 22. El versículo 22 dice: Jehová me poseía en el principio, ya de tiempos antiguos, antes de sus obras Mais antigas. más antiguas. Versículo 23. El versículo 23 dice: eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Esses textos que nós lemos aqui Esos textos que nosotros encontramos aquí fala da pré-existência do verbo de Deus. hablan de la preexistencia del verbo de Dios. Porque ele diz, desde a eternidade Él dice: desde la eternidad fui ungida. fue ungida. Essa é uma expressão Esa es una expresión que na realidade que en la realidad, que você tem a sombra que uno tiene la e sombra você também tem a y realidade. también tiene la realidad. Então a lei tem sombra dos bens futuros. También, además de tener sombra, tiene la parte... Dos bens, sombra dos bens futuros. Claro, tenemos la sombra de los bienes futuros. E ele diz, não é a imagem exata das coisas. Eso no es la imagen exacta de las O cosas. que é a imagem exata? ¿Qué es la imagen É a exacta? realidade Es la espiritual. realidad Então espiritual. quando ele está usando o termo fui ungida, Y cuando está usando este término, fui ungida, eternamente, eternamente, está falando da relação está hablando de la relación do filho del hijo junto ao seu pai. junto a su padre. Mas mais do que isso, Más que eso, versículo 24, en vamos el ver. versículo 24, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuese la fuente de muchas aguas. Observe essa palavra. Observe isso. Observen esa palabra. Esse aqui é o fundamento da fé cristã. Ese es el fundamento de la fe cristiana. Às vezes nós achamos que o fundamento da fé Nosotros a veces hallamos que el fundamento de la fe são as práticas mais simples. son las prácticas simples. As práticas mais simples da fé cristã, Las prácticas más simples de la fe nós cristiana. achamos que isso é o fundamento. Nosotros encontramos que ese es el fundamento. Isso não é o fundamento. Eso no es el O fundamento. fundamento é Cristo. El fundamento es É aquilo Cristo. que Paulo nos fala no capítulo Es 3 lo que Pablo nos habla en el capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios. de la primera carta a los Eu, Corintios. como sábio arquiteto, pus o fundamento Yo como sabio arquitecto puse el e fundamento outro edifica sobre ele. y otro edifica sobre él. Mas veja como edifica. Mas mire cómo edifica. Então a igreja é isso. La iglesia es eso. São um organismo formado Es un organismo formado para conter a Deus. para contener a Então, Dios. no seu primeiro momento, Entonces, su primer ele momento, recebe um fundamento. él recibe un fundamento. No segundo momento, En el segundo momento, recebe uma sobreedificação. recibe la Então, sobreedificación. primeiramente, recebemos a Cristo como nosso fundamento. Primero recibimos a Cristo como nuestro E fundamento. depois vamos morar no céu. Después vamos a ir a morar al O cielo. céu não é uma realidade para agora. El cielo todavía no es una realidad para nosotros. Sobre esse fundamento, Y sobre ese fundamento precisa crescer um edifício. comienza a edificarse el O edificio. que a palavra está dizendo para nós? ¿Qué la palabra está diciendo para Que nosotros? não é suficiente termos a Cristo como nosso fundamento. Que no es suficiente tener a Cristo como nuestro fundamento. Deus busca algo mais. Dios busca algo más. Deus quer o seu e o meu crescimento. Dios quiere mi crecimiento. O seu e o meu, o nosso. Dios quiere nuestro crecimiento. Porque Deus não quer apenas uma casa. Porque Dios apenas no tiene una carga. Ele quer uma casa Él quiere una casa para a sua morada em espírito. para su morada en espíritu. Então o que Deus está fazendo? Entonces, ¿qué es lo que Dios está Ele haciendo? está salvando pessoas Él está salvando a personas partir do seu fundamento, a partir de su o fundamento, qual é Jesus Cristo. el cual es Jesucristo. Depois que essas pessoas são salvas, Después que esas personas son elas salvas, começam a ser sobreedificadas ellas tienen que ser sobreedificadas em Cristo. en Cristo. Então Cristo é o fundamento. Entonces, Cristo es el E fundamento. Cristo também é a Y sobreedificação. Cristo mismo es la Não sobreedificación. sobra nada para nós. No hay nada para Sabe nosotros. qual é a nossa glória? ¿Sabe cuál es nuestra É gloria? poder participar da vida do glorioso. El poder participar de la vida de Él glorioso. A igreja gloriosa, La iglesia es gloriosa. a igreja é gloriosa La iglesia es gloriosa porque ela
ela vive no glorioso. Porque ella vive en el glorioso. Cristo é o glorioso. Cristo es el glorioso. Para nós é suficiente Para nosotros eso es más que suficiente. podermos participar Podemos participar da herança dos santos na de la luz. herencia de los santos en luz. Efésios fala para nós Efesios habla para que nós nosotros fomos colocados em regiões celestiais. que nosotros fuimos colocados en las regiones celestiales. Que maravilha, irmãos. Qué maravilla, Que hermano. maravilha. Qué maravilla. Poder estar em regiões Poder celestiais. estar en las regiones Já celestiales. estamos sendo treinados Nosotros estamos siendo estrenados para viver no porvir. para vivir en el porvenir. E antes ainda de passarmos dessa terra, Antes de salir de esta tierra, o Senhor já está nos treinando, nos el Señor ya nos treinando, está preparando nele, nos está preparando en Él para viver com Ele, para vivir con Él, para olhar para Ele, para mirar a para Él, desfrutar dele, para disfrutar de para Él, crescer nele. para crecer en Él. Irmãos, Hermanos, nós temos um problema muito sério na cristandade contemporânea. nosotros tenemos un problema muy serio en este caminar contemporáneo. As pessoas querem receber a Cristo Las personas quieren recibir a Cristo apenas para receber o céu. apenas para irse al cielo. Isso é um grande erro teológico. Eso es un gran error teológico. Não se pode fazer essa coisa. No se puede hacer eso. Nós temos a Cristo, Nosotros tenemos a Cristo, primeiro porque Ele nos amou. primero porque Él nos E amó, por Ele nos ter amado, y como Él nos ha amado, então nós o amamos também. nosotros le amamos también. Não tem o céu, No tiene el cielo. se estamos no céu, Si estamos en el cielo, mas se nosso Senhor não está lá, si nuestro Señor no está allá, de que vale o céu? ¿de qué vale el cielo? Nada. Nada. Se nessa vida Si en esta vida, nós estamos aqui si nosotros estamos aquí apenas para viver uma vida apenas para vivir una que vida agrade a nós mesmos, y agradarnos a nosotros mismos, Cristo não tem nenhuma relação com isso. Cristo no tiene ninguna relación con Então, eso. em nenhum lugar que você está, Entonces, en ningún lugar que nosotros estamos Ele é seguro. es seguro. Nenhum lugar. Ningún lugar. Só existe um lugar Solo existe un lugar onde há segurança donde hay seguridad e onde há glória, y donde hay gloria. na presença do Cristo. En la presencia de Cristo. Então, somente. Ahí solamente. Então, aqui quando diz desde a eternidade fui ungida, Entonces aquí cuando dice desde la eternidad fue está ungida, falando da pré-existência do Verbo. está hablando de la preexistencia. Porque você sabe, Que usted sabe, o Verbo tem duas el naturezas. verbo tiene dos Naturezas. naturalezas. Tem a natureza divina, Él tiene la naturaleza porque ele divina sempre foi Deus. porque siempre fue Dios. Mas o que aconteceu depois? ¿Qué es lo que aconteció después? Por causa do seu e do meu pecado, Por causa de mí y su ele pecado, teve que descer a essa terra. Él tuvo que descender a esta Ele tierra. assumiu uma segunda natureza. Él tomó una segunda Essa é a naturaleza. natureza humana. Y esa es la Ele naturaleza se humana. vestiu de uma natureza Y Él se semelhante a vistió nossa. de la naturaleza semejante a A la diferença nuestra. é que ele não teve nenhum pecado. Con la diferencia que Él no tuvo pecado. Então ele viveu nessa terra de uma forma reta. Entonces Él vivió en esta tierra de una manera recta. Depois foi à cruz, Después fue a la cruz, morreu, murió, ressuscitou, y resucitó, ascendeu, ascendió, assentou à destra da se majestade, sentó a la diestra de la majestad de e Dios junto com seu y Pai junto con su Padre enviou o Espírito Santo. envió al Espíritu Mas Santo. eles são inseparáveis. Ellos son inseparables. Então quando o Espírito veio Entonces cuando el Espíritu e viene convenceu você e a mim y nos convenció a do nosotros pecado, da justiça e do de juízo, pecado, de justicia y de quando juicio, nós então recebemos a cuando Cristo, nosotros recibimos a Cristo, por eles serem inseparáveis, porque ellos son o inseparables, Pai, o Filho e o Espírito el Santo. Padre, el Hijo y el Espíritu Quando Santo. você recebeu a Cristo, Cuando usted recibe a Cristo, você também recebeu o Pai, usted también recibe al você Padre também recebeu o y Espírito. también está recibiendo al Espíritu A Santo. Trindade habita La dentro da Trinidad igreja. habita dentro de la Isso é iglesia. algo maravilhoso. Eso es algo maravilloso. Então o Verbo eterno, Estamos viendo aquí. então o Verbo eterno, Entonces el Verbo eterno, ele tem duas naturezas. Él tiene dos Quando naturalezas. nós chegarmos à glória, Cuando nosotros lleguemos a la gloria, veremos um homem por lá, veremos su nombre allá. porque existe um homem na glória. Porque existe un hombre en la Ele gloria. está sentado num alto e sublime trono. Él está sentado en un alto y sublime Se trono. você não compreender sua Si usted Bíblia, no comprende su vida, sua Bíblia, su Biblia, você vai achar usted va a hallar que quando você chegar na glória, que cuando usted llega a la você gloria, vai ver uma luz. usted va a ver una luz. Outros pensam Otros que vão piensan ver apenas uma aparição. que nosotros vamos a ver solamente una Não, aparición. irmãos, olha sua Bíblia com cuidado. No, mire su Biblia con cuidado. Você vai encontrar Usted va a encontrar que existe um trono lá. que existe un trono E esse allá. trono não está vazio. Y ese trono no está Porque vacío, o Senhor da glória está sentado sobre ele. porque el Señor de la gloria está sentado O sobre él. Verbo
eterno de Deus, el verbo eterno que de agora Dios, participou da natureza humana, del cual participó de la naturaleza humana foi glorificado, y fue glorificado assentou à destra da y se majestade. sentó a la diestra de la majestad. Quando nós chegarmos lá, Cuando nosotros lleguemos nós allá, iremos ver um homem nosotros vamos a ver un hombre glorificado, glorificado, más en él, onde nele donde en él habita habita corporalmente toda a corporalmente plenitude da divindade. toda la plenitud de la deidad, O Pai e o Espírito estão nele. del Padre y del Espíritu que está en él. Isso é muito maravilhoso. Eso es muy maravilloso. Ele diz no versículo 24: Y dice el versículo 24, antes de haver abismo, antes que fueran los abismos, fui gerado. fueran generados. Esse termo gerado, Ana, antes de los abismos fui engendrada. esse termo gerado, Ese término não engendrada tem nada a ver com o termo criado. no tiene nada que ver con el término creado. Nosso Deus não é criado. Nuestro Dios no es creado. Jesus é Deus Jesús es Dios e Deus não é criado. y Dios no es creado. A palavra grega La palabra griega para a vida de Deus para la vida de Dios é zoe. es zoe. O que é zoe? ¿Qué es zoe? Vida incriada. La vida que no es É creada. diferente da nossa. Es muy Nós diferente de temos vida nosotros. biológica, Nosotros tenemos una vida nós biológica, temos vida psicológica, nosotros tenemos vida psicológica, mas só Deus mas solo tem Dios a vida zoe. tiene la vida zoe. Então o que é geração? Entonces, ¿qué es la generación? Porque aqui diz que na eternidade Porque él dice, en la eternidad fui gerado. fue generada. Essa aqui é a história do Filho, Esa es la historia del do Hijo, Filho de Deus. del Hijo de Uma Dios. história que não tem começo, Una historia que no tiene comienzo, tampouco tem fim. tampoco tiene Nós fin. podemos apenas, como num voo de pássaro, Nosotros vamos a ver como abuelo de pájaro, entender um pouco sobre isso. entender un poco sobre eso. Porque isso é a base da fé cristã. Porque esta es la base de la fe cristiana. Se Cristo não está claro para nós, Si Cristo no está claro a para sua nosotros, posição exaltada como Deus, en su posición exaltada como a Dios, sua posição exaltada como Filho do homem, en su posición exaltada como Hijo de hombre, nós teremos muitas dificuldades de entender a vida cristã. nosotros vamos a tener muchas dificultades para entender la vida Porque a cristiana. vida cristã Porque la vida cristiana é Cristo. es Cristo. É Cristo em nós. Es Cristo en Por isso nosotros. que Paulo fala, Por eso que Pablo habla, não vivo mais eu. ya no vivo más yo. Ele recebeu uma substituição. Él recibió una sustitución. Se nós não entendermos Si isso, nosotros no entendemos nós vamos eso, tentar produzir uma nosotros vida. vamos a intentar reproducir una Uma vida. vida que não é possível ser reproduzida na Terra. Una vida que no se puede reproducir en la tierra. Não se pode reproduzir a vida cristã. No se puede vivir la vida Porque a cristiana. vida cristã é Cristo. Porque la vida cristiana es Então Cristo. Paulo diz, não vivo mais eu, Pablo dice, no vivo más yo, mas Cristo vive em mim. mas Cristo vive en mí. Você consegue enxergar essa definição? ¿Usted consigue ver esta definición? Paulo foi o homem que foi ao terceiro céu. Pablo fue un hombre que fue al tercer cielo. Ele falou que viu coisas que ele não pode dizer nessa terra. Él dice que vio cosas que no puede transmitir en O esta que tierra. foi que Paulo viu? ¿Qué es lo que Pablo vio allá? Não existe nada naquele lugar No existe nada en aquel lugar que seja maior do que Cristo. que sea mayor que Cristo. Paulo viu a Cristo. Pablo vio a Cristo. Então quando ele vem, Entonces cuando él volvió, você vai observar nas suas cartas, usted puede observar en su por carta, mais de 200 vezes, por más de 200 ele veces, utiliza a palavra em Cristo. él utiliza la palabra en A Cristo. frase em Cristo La frase en é Cristo uma frase que está permanentemente no coração de Paulo. es la frase que está permanentemente en el corazón de Pablo. Então, se você perguntasse a Paulo, Si usted le pregunta a Pablo, Paulo, o que é ser um cristão? ¿qué es un cristiano? Certamente ele te diria, Ciertamente él le diría, um cristão un é cristiano uma pessoa em Cristo. es una persona en Cristo. Porque uma pessoa fora de Cristo, Porque una persona fuera de ele Cristo, não pode él no puede dar dar ou desfrutar o disfrutar ou fazer, o melhor dizendo, hacer, mejor dicho, as demandas de Deus nessa las terra. demandas de Dios en esta As tierra. demandas de Deus são muito altas para Porque las você e eu demandas de viver, Dios son muy altas y serias para que nós possamos para que viver. nosotros podamos hacerlas. Nós temos compartilhado esses dias com alguns Nosotros irmãos hemos compartido esto estos últimos días e temos mencionado alguns textos y hemos mencionado algunos para textos aqueles que querem viver a vida cristã para por si aquellos que mesmos. quieran vivir la vida cristiana por sí mismos. Eu tenho uma péssima notícia Yo para le você. tengo una pésima noticia a Se ustedes. quisermos viver a vida cristã por nós mesmos, Si nosotros queremos vivir la vida cristiana por nosotros nós mismos, vamos ser muito intensamente nosotros vamos ser intensamente vamos a ser intensamente reprovados. reprobados.
Não tenha dúvida disso. No tenga ninguna duda de eso. Vou mostrar para vocês alguns Les textos voy a mostrar a ustedes algunos que textos dizem que é impossível viver que a vida dicen que es cristã. imposible vivir la vida Só cristiana. existe uma maneira. Solo existe una vida Então precisamos descobrir ela. y no precisamos descubrir a ella. No capítulo 5 de Mateus, por exemplo, En el capítulo 5 de Mateo, lá no por versículo ejemplo, 48 diz en assim: el versículo 48 dice así: Sede vós perfeitos, Sed vosotros como perfectos, é perfeito o vosso Pai que está como no céu. vuestro Padre que está en los cielos es Eu perfecto. não vou pedir para você levantar a mão, Yo no le voy a pedir a usted que levante la mas eu mano, gostaria que você refletisse. más me gustaría que usted reflexionara. É possível Es posible ser humano, un ser como humano eu e você, como yo y ser usted perfeito ser, como é perfeito ser perfecto como es o perfecto Pai que está no el céu. Padre que está en los cielos. Mas veja bem, Mas vea bien, se Ele está demandando, si Él está demandando, é porque de alguma forma é es possível. porque de alguna forma es posible. Nós só precisamos saber que forma é essa. Nosotros necesitamos saber cuál es esa forma. Porque quando nós não encontramos o verdadeiro, Cuando nosotros encontramos el verdadero, normalmente nós abraçamos o falso. cuando no encontramos el verdadero, nos abrazamos de lo falso. Então, se Cristo é a vida cristã, Si Cristo es la vida nossos cristiana, olhos precisam ser abertos para essa realidade. nuestros ojos tienen que ser abiertos para esa Como essa realidad. vida pode ser vivida em mim? ¿Cómo nuestra vida puede ser, su vida puede ser vivida en nosotros? Amém? Amén. Vocês estão me seguindo? Estão me acompanhando? Ustedes están acompañando. Fiquem atentos, irmãos. Queden atentos, hermanos. Por favor. Por favor. Em João capítulo 17, En Juan capítulo nós 17, temos outra expressão. nosotros tenemos otra expresión. Ali é de unidade. Ahí habla de la unidad. Pai, como tu és em mim Dice, Padre, como tú eres en mí e eu em ti, y yo en ti, que eles sejam um em nós. que ellos sean uno en nosotros. Qual é o padrão de unidade ¿Cuál es el padrón de unidad que Deus demanda de nós? que Dios demanda de Bom, nosotros? nós vamos reunir alguns irmãos, Que nosotros nos reunamos los hermanos, vamos dar um brado de vitória vamos a dar un grito de júbilo e vamos dizer: y vamos a nós decir, somos um só. nosotros somos uno Em solo. nós mesmos. En nosotros Nós mismos. conseguimos fazer isso. Nosotros conseguimos hacer eso. Isso também não é possível. Eso no es posible. A nova religião que está chegando na Terra La nueva religión que está llegando a la tierra vai tornar possível esse tipo de unidade. va a tornar posible ese tipo de unidad. A palavra de Deus chama isso de ecumenismo. La palabra se llama ecumenismo. É uma unidade Es una unidad em torno do homem, en torno a los hombres. não em torno de Deus No es en torno a Dios e nem da sua palavra. ni de su palabra. Então o que é a unidade? Entonces, ¿cuál es la unidad? Assim como tu és em mim. Así como tú eres en mí. Essas são as palavras do Filho de Deus. Esas son las palabras del Hijo de Dios. Como tu és em mim Así como tú eres en mí e eu em y ti, yo en ti, que eles y ellos sejam um em nós. sean uno en Então qual nosotros. é o padrão de unidade? ¿Cuál es el padrón de unidad? O Pai e o seu Filho, El Padre y el Hijo, unidos pelo seu Santo Espírito. unidos por su Santo Espíritu. Tudo que Deus demanda de nós Todo lo que Dios demanda de nosotros está nele. está en Él. Não é possível No es posible fazermos por nós mesmos. que nosotros lo podamos hacer por nosotros Por isso mismos. que nós somos colocados em Cristo. Por eso que nosotros fuimos puestos en Mas Cristo. tem outras passagens. Mas tienen otros pasajes todavía. Perfeição, Perfección, unidade, unidad, comunhão, comunión, perdão. perdão. Colossenses 3,13 Colosenses fala 3:13 de perdão. habla del perdón. Assim como Cristo vos perdoou, Así como Cristo nos perdonó, assim façais vós também. así tienes que hacer tú también. Você viu o padrão? Usted vio el Quando ele padrón que fala hay assim, aquí. assim como Así como ele estabeleceu um padrão, Él estableció un padrón. qual o padrão que ele estabeleceu? ¿Cuál es el padrón o el patrón que Él Da mesma estableció? maneira que Cristo nos perdoou, Que de la misma manera que Cristo nos perdonó, nós devemos perdoar nosotros também. también debemos perdonar. O que você acha disso? ¿Qué es lo que encuentra de eso? É fácil? ¿Es fácil perdonar así? Nunca foi fácil. Nunca ha sido Na fácil. Bíblia não existe a palavra fácil. En la vida no existe la palabra Existe fácil. a palavra simples. Existe la palabra simple. Simples existe. Simple existe. Fácil não. Fácil Deus no. é muito complexo, Dios es muy complejo, mas se manifesta na simplicidade, mas se manifiesta en las cosas simples. não na facilidade. No es lo Não fácil. tem nada fácil. Esto no tiene O nada de primeiro fácil. convite para andarmos com Ele La primera invitación para andar con Él é negarmos a nossa própria es vida. negar nuestra propia É existencia. fácil? ¿Es fácil eso? Não é fácil. No es Nós fácil. precisamos do socorro do Espírito Santo. Nosotros necesitamos el auxilio del Espíritu Santo. Ninguém vai à morte por conta própria. Nadie va a ir a la muerte por cuenta propia. Não é assim? ¿No es así? Ninguém vai. Nadie va. Até para tomarmos a cruz, Hasta para tomar la cruz, nós dependemos dele. nosotros necesitamos del Então Señor. existem muitos textos Existen muchos que textos demonstram que a vida cristã é muito alta. que demuestran que el nivel de la vida cristiana es muy elevado. É muito, muito alta.
es muy Quando fala elevado. de comunhão, por exemplo, Cuando habla de comunión, por ejemplo, João, 1 João, primera de Juan, João diz assim: Juan dice o así, que vimos e lo ouvimos, que vimos y e as oímos nossas mãos tocaram no verbo da vida, concerniente al verbo de vida, porque eles viveram com Jesus em porque ellos pensamento. vivieron con Jesús. Esse João Ese Juan, era aquele que recostava a sua cabeça ese que recostaba su cabeza no peito de en el Jesus. pecho de Jesús. Isso fala de comunhão, Eso habla de comunión. porque o livro de João, o Porque Evangelho el de João, Evangelio de Juan, ele fala de comunhão. él habla de comunión. Em alguns textos você En observa algunos isso. textos podemos observar eso. Por exemplo, Por no ejemplo, capítulo 1, no versículo en el 18, capítulo 1, versículo 18, diz que o filho dice que el hijo estava no seio do pai. estaba en el seno del Lá Padre. no capítulo 13, Allá en el capítulo parece que no 13, versículo 23, en el versículo é 23, João que está no seio do filho. es Juan que está en el seno del É um hijo. par de palavras En un par de que palabras demonstra uma realidade que demuestran espiritual. una realidad espiritual. Qual a realidade espiritual? ¿Cuál es la realidad espiritual? Relacionamento. El Se não relacionamiento. houver relacionamento, Si no hay una relación, se não há vida de união com si no hay Cristo, vida de comunión con é Cristo, impossível se viver a vida cristã. es imposible vivir la vida Então cristiana. o Senhor nos colocou nele, El irmão, Señor nos colocó en Él, hermano, para que Ele pudesse demandar para que Él pueda demandar algumas coisas de nós. algunas cosas de nosotros. Quando Ele fala de comunhão, Cuando Él habla de la Ele comunión, fala da comunhão do Pai e do seu Filho. habla de la comunión del Padre y del Hijo. Você consegue entender isso? Usted puede entender eso. Koinonia, Coinonía, comunhão, comunión, é algo que não é dessa es terra. algo que no es de esta tierra. Comunhão Comunión é a vida do Pai es la vida del com Padre a vida do Filho, con la vida del que Hijo, chega a nós que llega a por nosotros meio do Espírito. por medio del É Espíritu isso que Santo. o texto vai dizer. Eso es lo que el texto está O diciendo. que vimos e ouvimos, Lo que vimos y e as oímos, nossas mãos tocaram no verbo da vida. tocante al verbo de E ele vida. diz: isso vos anunciamos, Esto es lo que anunciamos, para que tenhas comunhão conosco. para que tengas comunión con E a nosotros. nossa Y comunhão nuestra é comunión com o Pai. es con el Y con Padre el Hijo y con el Hijo Jesucristo. Isso é comunhão. Esa es la Comunhão comunión. não é estar em torno de alguma coisa. Comunión no es estar en torno a algo. Tem muita gente, por exemplo, Tiene mucha gente, por que nesse ejemplo, mesmo momento em que en estamos este aqui, mismo momento que estamos reunidos estão aquí, tendo algum tipo están teniendo algún tipo de comunhão. de comunión. Estão reunidas Se están em reunidos torno de alguma en coisa. torno de algo. Isso não é comunhão. Eso no es O comunión. que é a comunhão? ¿Qué es la comunión? Estamos reunidos Estar reunidos em torno de Cristo. en torno a Então Cristo. você observa Entonces usted puede observar que todas as demandas que todas las demandas de Deus de Dios em relação à sua igreja, en relación a su em iglesia, relação à vida cristã, en relación a la vida cristiana, seja ela individual ou coletiva, sea individual o colectiva, todas as demandas, todas las demandas, nenhuma delas podem ser atendidas, ni una de ellas puedan ser hechas por com uma nosotros, exceção, con una sola excepción, se vivemos em Cristo. si vivimos en Se Cristo. Cristo é o nosso socorro, Si Cristo es nuestro se socorro, vivemos intensamente junto a Ele. si vivimos intensamente junto a Cristo, Então sabe o que acontece? entonces ¿sabe lo que sucede? O fruto dessa relação com Ele El fruto de la relación con Él são as demandas que Deus faz a nós. son el cumplimiento de las demandas que Dios nos hace a Quando nosotros. estamos em Cristo, Cuando estamos en Cristo, comunhão com Ele, en comunión con Él, então aparece um fruto. entonces aparecen los frutos. Que fruto é esse? ¿Qué fruto es É o ese? próprio Cristo. Es el propio Cristo, Porque Ele é o glorioso. porque Él es el Então a glorioso, igreja se torna gloriosa. porque la iglesia se torna A gloriosa. igreja se torna gloriosa La iglesia se torna gloriosa quando ela está no glorioso. cuando ella está en el Nós glorioso, mencionávamos nessa manhã para alguns como irmãos lo mencionábamos en esta mañana para algunos hermanos. que nós temos vários tipos de atividade na igreja. Nosotros podemos tener varios tipos de actividades en la iglesia. Muitas delas são muito frequentadas. Muchas de ellas son muy frecuentes. Lá no Brasil, por exemplo, Allá en el Brasil, por quando nos ejemplo, reunimos allá en Brasil cuando nos reunimos para fazer um ágape, para hacer un ágape, para hacer almoçar algo para juntos, comer comermos juntos, juntos, aparece gente de todo tipo. aparece gente de todo tipo. Até pessoas que não são cristãs Hasta aparecem. las personas que no son cristianas vienen. E são muito bem-vindas. Esos son muy Não é bienvenidos. isso que eu me refiro. No es a eso que me O que refiero. eu queria me referir Yo lo que me é refiero, quando nós marcamos as reuniões de oração. cuando nosotros marcamos una reunión de oración, Aí nós podemos contar deles. ahí sí que podemos contar con los dedos. A igreja não tem noção La iglesia no tiene noción do seu imenso poder de su inmenso poder quando ela está em Cristo. cuando ella está en Cristo. Então as suas reuniões de oração Entonces sus reuniones de oración são esvaziadas. son mínimas. E depois, Y después nós queremos fruto.
Y nosotros queremos tener frutos. Mas não existe vida cristã. No puede existir la vida Não cristiana. existe fruto No existe se fruto nós não estamos em união. si nosotros no estamos en comunión. Não é uma questão de Cristo habitar em você. No es una cuestión de que solamente Cristo habita en É nosotros. você habitar em Cristo. Es nosotros habitar en Cristo. Uma coisa é Cristo estar em nós. Una cosa es Cristo estar en nosotros. Outra coisa é nós estarmos em Y Cristo. otra cosa es nosotros estar en Então Cristo. somente aí pode haver frutos. Solamente de esa manera pueden haber O Senhor resultados. precisa nos ajudar acerca El disso. Señor nos necesita ayudar para eso. Antes de haver abismo, fui gerada. Antes de los abismos fui engendrada. Então o assunto da geração, como falava, Entonces el asunto del engendramiento, cuando fue engendrada, como é habla, diferente de criação. es muy diferente de la creación. Geração e criação não tem nada a ver. Engendrar y crear no tiene nada que ver. O Filho de Deus foi gerado de El Deus. Hijo de Dios fue engendrado. Como acontece essa geração na Cuando eternidade? acontece fue engendrado en la eternidad. Você sabe que Deus é onipotente, Sabe que Dios es omnipotente, onisciente e omnisciente onipresente. y omnipresente. Amém? Amén. Por ele ser onisciente, Porque Él es omnisciente, ele não precisa do tempo. Él no necesita del Ele tiempo. conhece todas as coisas Él conoce todas las de cosas uma maneira só de una manera sola e perfeita, y perfecta, num tempo só. en un tiempo Ele é solo. capaz de conhecer tudo. Él es capaz de conocer todo. Quando ele conhece tudo, Cuando Él conoce todo, ele gera de si Él genera en sí uma imagem. una imagen. Acompanhe isso comigo. Acompañe Se conmigo. você olhar para você, Si usted se mira a usted misma, você gera de você uma imagem. usted puede ver su imagen. Se eu perguntar a você, Si usted pregunta, irmão, como você é? usted, hermano, ¿cómo usted es? Então você diz assim: Usted dice así. bom, eu sou assim, Bueno, yo soy eu así, sou assim, yo soy así, eu gosto de fazer isso, a mí me gusta hacer não esto gosto de fazer aquilo. y no gusto de hacer esta O que otra você está cosa. fazendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Você está demonstrando o seu Usted caráter, está demostrando su a carácter, sua forma de ser su forma de e ser também a sua y personalidade, también su personalidad. não é? Así, Agora, em relação a Deus, en relación a Dios, acontece parecido, acontece muy parecido, salvo com um detalhe: salvo por un detalle. em Deus não há pecado. En Dios no hay Então, quando pecado. eu olho para mim, Entonces, cuando yo me miro a mí eu vejo uma mismo, coisa muito maravilhosa. yo puedo ver una cosa muy Eu me maravillosa. sinto a última bolacha do pacote. Yo me siento la última galleta del paquete. Não somos assim? No somos así Porque o pecado, porque el pecado, ele nos tornou Él nos tornó algo tão grande, algo tan sendo grande, nós siendo algo nosotros tão pequeno. algo tan Então, pequeño. quando nós olhamos Cuando nosotros para miramos algo tão desprezível, a algo tan despreciable, nós achamos que isso é a última Coca-Cola do deserto, nosotros nos encontramos que somos la última Coca-Cola del desierto por causa do pecado. por causa del Mas pecado. quando Deus olha para si, Mas cuando Dios se mira a sí mismo, Ele gera de si uma imagem. Él genera en sí mismo una E imagen. que imagem é essa? E que imagem é Essa essa? imagem é perfeita. Esa imagen es una imagen Ele olha para perfecta. si Él se mira a e sí seu autoconhecimento y su alto e conocimiento gera um conhecimento de si mesmo. genera un conocimiento de sí mismo. Quem é esse conhecimento? ¿Quién es ese Esse é conocimiento? o Filho de Deus. Ese es el Hijo de Essa é a Dios. sua imagem. Esa es su Quando imagen. você chega em Colossenses, Cuando nosotros miramos en aí no Colosenses, capítulo 1, versículo 15, en el capítulo 1, versículo diz que 15, Ele é a imagem do Deus invisível. dice que Él es la imagen del Dios Então, invisible. Deus que habita numa luz inacessível, Dios que habita en luz inaccesible, impenetrável, inaccesible, uma luz que ninguém pode chegar, una luz que ninguno puede diz llegar, que puede nunca mirar, ninguém viu a Deus, y que nadie puede ver a Dios. homem nenhum viu a Deus Hombre ninguno ha visto a Dios, e nem o pode ver, ni lo puede ver, porque esse é o Todo-Poderoso. porque Él es el Todopoderoso. Se vê, morre. Si vê, morre. lo ves, mueres. Não tem jeito. No tiene otra Então, opción. como ele fez? Entonces, como Él hizo, Ele revelou o seu Filho. Él reveló a su Hijo, Porque Deus é o que é, porque Él sabe lo que es, Ele é o que é, Él es lo que se es, revela como Ele é y Él se revela como Él es, e também se dá. y también se da. Então, irmãos, Entonces, o hermano, Deus que habita numa luz impenetrável, Dios que habita en luz impenetrable no tempo, en el tiempo, revelou a nós o seu Filho. nos reveló a O nosotros su seu Hijo. Filho é o seu caráter. Su Hijo es su O carácter. Filho não é o Pai. El Hijo no es el O Padre. Filho não é o Espírito. El Hijo no es el Espíritu. São da mesma substância. Son de la misma As sustancia. três pessoas são Las divinas, tres personas son mas divinas, subsistem de forma mas diferente. subsisten en forma São diferente. pessoas distintas. Son personas Então, distintas. qual é o encargo do Filho?
¿Cuál es el encargo o la misión del Hijo? Revelar o seu Pai. Revelar al Padre. Ele é gerado. Él es generado, engendrado. Ele não é criado. Él no es creado. Nós sabemos Mas nosotros sabemos que algumas pessoas batem a nossa porta que algunas personas tocan a nuestra e quando nós puerta vamos y atender, cuando nosotros les vamos a atender, elas dizem que vieram falar de Deus para nós. Él dice que vienen a hablar de Dios para nosotros. E você fala, então, por favor, comece. Entonces usted le dice, bueno, empiece. E o que ela diz? ¿Y qué es lo que Que ellos Jesus dicen? Cristo não é Deus. Que Jesucristo no es Dios. Já chegaram essas pessoas na sua porta? ¿Ya han llegado de esas personas a su casa? É muito comum lá no Brasil. Es muy común en Brasil. São chamados russelitas. Son llamados de Russell, Os seguidores de Charles o Taze testigos de Russell. Jehová. Os chamados os seguidores de Charles Taze Russell. Seguidores de Então, eles dizem que Jesus não é Deus. Santiago Russell. Eles dizem que Jesus não é Deus. Dice que Jesús no es Dios. Mas nós estamos aqui essa noite Mas nosotros estamos aquí en para esta dizer noche que Jesus é Deus. para decirle a usted que Ele Jesús é es Dios. 100% Deus. Es 100% E Dios. também é 100% homem. Y también es 100% Porque hombre. se ele não fosse homem, Porque si Él no fuese hombre, ele não teria como nos socorrer. Él no tendría cómo Como nos socorrer. socorrer. Então ele se vestiu da natureza humana Entonces Él se vistió de la naturaleza humana e veio y vino para nos substituir, para sustituirnos, não só do inferno, no solamente del porque infierno, pelo seu sangue por su sangre. nós estamos livres da condenação Nosotros futura. estamos libres de la condenación. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo Mas no 5, versículo 9 e versículo 10 más el versículo 9 y versículo diz que 10, pela sua vida dice que por su vida nós podemos andar em vitória. nosotros podemos andar en victoria. Então nós não só fomos perdoados eternamente Nosotros pelo no Filho de solamente Deus, somos perdonados eternamente Pelo como Filho de Deus. por el Hijo de Dios, mas à medida que a nossa vida cristã a medida que nuestra vida cristiana vai sendo substituída, va siendo cambiada, nós mesmos nosotros mismos vamos sendo substituídos vamos siendo pela sustituidos vida do Filho de por Deus. la vida del Hijo de Dios. Então o que acontece? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Começamos a andar em vitória. Comenzamos a andar en victoria. Acompanhe comigo, por favor, esse texto, Romanos capítulo 5. Vamos a buscar en Romanos, en capítulo 5. Romanos 5, Sí, Romanos 5, versículo 8 e 9. versículo 8 y 9. Dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Então somos justificados pelo sangue, diz o texto. Entonces somos justificados por la sangre. Amém? Amén. Estamos lendo o texto canônico. Estamos mirando el texto acá. Essa é a palavra de Deus. Esta es la palabra de Dios. Então, pelo seu sangue, Entonces por su sangre somos justificados. somos justificados. E diz mais, Y dice más, no versículo 9, en el versículo 9, por favor. pero mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Bom, esse aspecto da justificação do sangue Ese aspecto de la justificación de la nos sangre livra do dia da ira. nos libra del día de la ira. Haverá um momento no futuro Habrá un momento en el onde futuro um tribunal vai ser levantado, donde un tribunal se va a levantar. chamado Tribunal do Grande Trono Branco. Ese es el gran tribunal del trono blanco. As pessoas vão ressuscitar, Las personas van a resucitar. os que não receberam a Cristo Los que no han recibido a Cristo vão ter que dar conta das suas vidas diante de van a Deus. tener que dar cuenta de sus vidas delante de Isso vai Dios. ser algo terrível. Eso va a ser algo terrible. Esse texto, versículo 9, Ese texto del versículo está dizendo 9, que pelo seu sangue él nos está diciendo que por su sangre nós já alcançamos libertação desse dia. nosotros alcanzamos libertad o liberación para ese día. Nós não vamos estar nesse tribunal, Nosotros no vamos a estar en ese tribunal, porque esse é um tribunal apenas para julgar os ímpios. porque ese es un tribunal para juzgar a los impíos. Então, pelo seu sangue, Entonces, por su nós já sangre, fomos salvos desse dia. nosotros fuimos salvos de ese Já día. somos salvos do diabo. Nosotros somos salvos. Por que podemos dizer isso? ¿Por qué podemos decir eso? Porque ele participou da carne e do sangue, Porque Él participó de la carne y la para que sangre, pela sua morte para que por su muerte aniquilasse aquele que tinha o império da morte, aniquilar aquel que tenía el imperio de la isto muerte. é, o diabo. Eso es al diablo. Então, pelo seu sangue, Entonces, con su o sangre, diabo também foi aniquilado. el diablo también fue aniquilado. Tem alguém dizendo Tiene alguien que diciendo pega macumba em crente.
que los creyentes pueden tomar, endemoniarse o macumba. Isso é muito complicado. Eso es muy complicado. Teologicamente é muito complicado. Teológicamente es muy complicado. Agora, se alguém permite que a sua mente Alguien permite que su mente entre esses tipos de engano, entre en esos tipos de engaño, então nós ficamos descobertos pela palavra. nosotros podemos quedar descubiertos Então por la pode palabra. acontecer até realmente algumas coisas. O pueden acontecer aún algunas cosas. Mas olhe para a palavra, Mas irmão. mire para la palabra A de sua Dios. fé está apoiada na palavra de La Deus. fe suya tiene que estar apoyada Diz en que la palabra pelo de seu Dios. sangue Dice que por su nós sangre fomos salvos do no dia somos da ira. salvos de la ira. Nós não vamos mais para o dia da ira, Nosotros no vamos más para el día de la porque ira, Ele nos deu o seu sangue. porque Él nos dio su sangre. Agora olha o que diz o versículo 10, Ahora mire lo que dice el versículo 10. por favor. Porque si siendo enemigo fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. São duas coisas totalmente diferentes. Son dos cosas totalmente Ser diferentes. salvos do dia da ira pelo sangue. Ser salvo del día de la ira por la Não sangre, vamos mais ao inferno, eso fomos salvos. significa que no vamos más al infierno, que somos Nós salvos. somos salvos. Nosotros somos salvos. Amém? Amén. Você não pode ter dúvida disso. Usted no puede tener duda de eso. Essa é a palavra de Deus. Esa es la palabra de Dios. Mas veja bem, Mas vea bien, existe mais de um tipo de salvação. mas existe otro tipo de salvación. Porque vida eterna Porque la vida é eterna você morar com Deus eternamente. es morar con Dios eternamente. Então Cristo é a vida eterna. Cristo es la vida Quando você eterna. recebe a Cristo, Cuando usted recibe a você tem Cristo, vida eterna. usted tiene vida eterna. Mas quando fala de salvação, Cuando nosotros hablamos de salvación, você vai observar usted va a observar que a salvação é mais ampla do que vida eterna. que la salvación es mucho más amplia que la vida eterna. Observe uma coisa, Observe una na sua cosa, própria experiência. en su propia experiencia. Nós não temos a Cristo? Nosotros tenemos a Cristo. Graças a Deus temos Gracias a Dios. Mas por quê? Mas ¿por qué? Muitas vezes, Muchas veces na nossa vida, en nuestra vida manifestam coisas que não são de Cristo. se manifiestan cosas que no son de Cristo. Eu pergunto a você, você é salvo? Y yo le pregunto, ¿usted es salvo? Você diz, eu sou salvo. Dice, yo soy salvo. Mas como você dá frutos diferentes ¿Y do seu Salvador? cómo da frutos diferentes de su Salvador? Por que isso é assim? ¿Por qué es así? Porque existem 3 níveis de salvação. Porque hay 3 niveles de salvación. Assim como Tessalonicenses 5:23 Así como Tesalonicenses diz que 5:23 o espírito, alma e corpo dice que el espíritu, alma y cuerpo precisa ser conservado irrepreensível para o dia do necesitan Senhor. ser conservados irreprensibles hasta el día del Señor. Então você tem 3 partes: Estamos divididos en 3 partes: espírito, espíritu, alma alma e corpo. y cuerpo. No grego, En griego são 3 palavras totalmente son diferentes. 3 palabras totalmente O distintas. espírito não é a alma, El espíritu no es el nem alma a alma é o y espírito. ni el alma es el espíritu. E isso é muito importante, Y eso es importante, porque Jesus porque Jesús era também um homem perfeito. era un hombre E ele perfecto. também tinha essas 3 Él partes. también tenía estas 3 partes. Agora preste atenção. Ahora présteme atención. O primeiro nível da El salvação primer nivel de la é salvación quando nós recebemos a Cristo como suficiente es Salvador. cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Então ele vem habitar no nosso espírito. Entonces Él viene a morar en nuestro 1 espíritu. Coríntios 6:17. Primera de Corintios Aquele 6:17. que se une ao Senhor Aquel que se une al é Señor mesmo espírito es com ele. un espíritu con Él. Espírito com ele. Un espíritu É con o Él. Espírito de Deus Es el Espíritu de Dios se unindo ao Espírito humano. uniéndose al Espíritu humano. Ele vem habitar dentro de nós. Él viene a habitar dentro de Mas nosotros. você não é só um espírito. Mas usted no es solo espíritu, Você também tem uma alma. usted también tiene un E o alma. que é uma alma? ¿Y qué es el É alma? onde está, ¿Dónde é está? a sede dos seus sentimentos, Es el asiento de sus da sentimientos, sua razão es su razón e do seu poder y volutivo, su voluntad, de vontade. de voluntad. Então aí você exerce os Entonces, processos mentais, ahí usted puede ejercer los procesos mentales você toma as y decisões usted toma esas e você decisiones também tem sentimentos. y usted genera sentimientos. Aqui está o campo de batalha. Aquí está el campo de Em batalla, relação ao Espírito, porque en relación al Ele já Espíritu, nos deu vida eterna. Él ya nos dio vida Mas em eterna. relação à nossa alma, La revelación de nuestra alma. nós precisamos receber a palavra. La liberación de nuestra alma, para la liberación de nuestra alma es necesario recibir la palabra. Recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, Recibir con mansedumbre la palabra que fue para ustedes entregada, a qual é poderosa la cual es para poderosa salvar as vossas almas. para salvar vuestras Mas almas. somos salvos ou não somos Bueno, salvos? ¿somos salvos o no somos Somos salvos? salvos no Somos Espírito. salvos en Espíritu. Se morrermos agora, Si nos morimos ahora, vamos estar com o Senhor. vamos a estar con el Señor. Todos aqueles que receberam a Cristo. Todos aquellos que recibieron a Cristo. Mas por que ainda andamos de maneira inadequada Mas ¿por muitas qué vezes? todavía no andamos de una forma adecuada? Porque nós precisamos ser sobre-edificados. Porque em Cristo. nosotros debemos ser Nós
vivificados en Cristo. Essa é a salvação da alma. Esa es la salvación del alma. E a vida biológica? Y la vida biológica, Quando o Senhor Jesus voltar, cuando Jesús vuelva, diz que os mortos ressuscitam primeiro. dice que los muertos resucitarán E primero nós seremos, os vivos seremos y transformados. nosotros los vivos seremos Essa é a transformados. transformação da vida Esa biológica. es la transformación del cuerpo. É uma salvação completa. Esa es la salvación completa. Espírito, alma e corpo. Espíritu, alma y cuerpo. Quando o pecado entrou no Éden, Cuando el pecado entró en el o Edén, que aconteceu? ¿qué es lo que sucedió? Adão perdeu a condição Adán perdió toda esta de condición ter comunhão com de Deus. tener comunión con Dios. Porque Deus é Espírito. Porque Dios es E espíritu Ele se comunica a nós y Él se comunica con nosotros, no nosso espírito. en nuestro espíritu. Mas o que acontece? Más, ¿qué es lo que sucede? Quando o pecado entrou, Cuando el pecado entró, essa condição foi terminada. esa condición se terminó Momentariamente. momentáneamente. Deus não pôde se comunicar com Dios no se puede comunicar con Por isso que nosotros. você vai ver no Novo Por Testamento, eso que usted ve en el Nuevo Testamento existem muitas palavras que relacionadas a isso. existen muchas palabras en relación. Paulo, por exemplo, Pablo, fala, por ejemplo, habla. Romanos 1:9. Romanos 1:9. Deus a quem sirvo em meu espírito, A Dios a quien sirvo en mi espíritu, no evangelho do seu Filho. en el evangelio de su Hijo. Os verdadeiros adoradores Los verdaderos adoradores adorarão o Pai adorarán al Padre em espíritu, espírito en espíritu e em verdade. y en verdad. Você vê? Muitas Usted puede passagens ver, muchos pasajes estão dizendo están que a diciendo maneira de se comunicar com Deus que la manera de comunicarse con é Dios no espírito, es en el espíritu, onde Ele habita, donde Él habita, não é na alma. no es en el alma. Claro que se comunicamos desde o espírito, Claro que si nos comunicamos desde el então espíritu, nossa alma vai engrandecer. nuestra alma se va a É engrandecer. o que Maria dizia. Es lo que María decía. O espírito, O el espíritu, ela servia a Deus em espírito. ella servía a Dios en espíritu. Então a sua alma Entonces su alma engrandecia a Deus. engrandecía a Dios. Isso é muito maravilhoso. Eso es muy maravilloso. Então nesse texto aqui, Entonces en este texto ele aquí, diz que pelo sangue somos salvos do dia da ira. entonces dice que por la sangre nosotros somos salvos del día de la ira. Todos nós que recebemos a Cristo Todos los que hemos recibido a já Cristo, estamos salvos do dia ya da ira. estamos salvos del día de la ira. Graças a Deus por Jesus Cristo. Gracias a Dios por Graças Jesucristo. a Deus por seu sacrifício. Gracias a Dios por su sacrificio. Já somos salvos em Ya Jesus. somos salvos del día de la Mas ira. o que acontece agora? Mas ¿qué es lo que sucede ahora? Essa salvação precisa prosseguir. Esa salvación va avanzando, va Temos hacia que adelante. receber a palavra. Ahora tenemos que recibir la É palabra. para isso que o Espírito Santo veio. Para eso que el Espíritu Santo Para vino. dar testemunho. Para dar testimonio. Não só para convencer o No homem, solo para convencer al mas também hombre, para dar testemunho. sino también para dar Para testimonio. também formar Para formar o Filho de Deus em nós. el Hijo de Dios en nosotros. Para que a nossa alma Para que nuestra alma também fosse salva. también sea Vou lhe dar um salva. exemplo muito prático para você Yo le voy a dar un poder entender. ejemplo muy práctico para que ustedes puedan entender. Às vezes você acorda A ver si usted se e acuerda, tem vontade de fazer alguma coisa. cuando tiene voluntad o deseo de hacer Bom, vou algo. a tal lugar. Voy a ir a tal lugar. Você já tomou uma decisão. Usted toma una decisión. Você usou seus processos mentais, Usted usó todos sus procesos mentales, usou a sua vontade, usó su voluntad certamente, Certamente. para satisfazer algum para sentimento. satisfacer sus A sentimientos. alma está aí. La alma está ahí. As três esferas da alma. Las tres esferas del alma. Então você se levanta para fazer. Entonces usted se levanta para hacer. Quando você só vive dessa forma, Cuando usted solo vive de esa manera, eu preciso te dizer que essa não é a vida cristã. yo le tengo que decir, esa no es vida cristiana. Por quê? ¿Por qué? Porque nós somos substituídos por Jesus. Porque nosotros fuimos sustituidos por Qual é a Jesús. vontade de Deus? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que Ele, o Filho de Deus, Que el Hijo de Dios viva em nós. viva en nosotros. Não vivo mais eu, Yo no vivo más, mas ya no vivo más Cristo yo, vive em mim. mas Cristo vive en mí. Então não é só uma questão de exercício da vontade. Mas no es solamente ejercitar el ejercicio de la voluntad, Muito pelo contrário. muy por el É contrario, negar a vontade. es negar la voluntad. Então para que temos ¿Para que qué negar? tenemos voluntad? Porque temos que andar na vontade de Deus. Porque tenemos que andar en la voluntad de Dios. Então quando você toma uma decisão, Entonces cuando usted toma una você decisión, diz, eu vou fazer tal coisa. usted dice voy a hacer tal Mas cosa, quando essa decisão mas cuando esa decisión saiu a partir da sua própria mente, salió a partir de solo de su você mente, corre o risco. usted está corriendo un Eu riesgo corro o risco y yo corro un de riesgo estarmos andando sozinhos. de andar O solos. Senhor não nos ensina assim. El Señor no nos Ele enseña diz que así. nós temos que nos voltar Él nos enseña que tenemos que para o volvernos lugar onde Ele habita. al lugar donde Él habita. É aí que Ele se move. Es ahí que Él se É mueve. aí que Ele conduz. Ahí donde nos É puede aí que Ele conducir. recebe adoração. Ahí donde Él recibe adoración. Adoração, Adoración, louvor, alabanza. não é só abrir a boca. No es solamente abrir la Abrir a boca. boca Abrir la boca é a parte é a parte biológica do es ser. la parte biológica. Sentir
sentir, é a parte psicológica do en ser. la parte psicológica del Mas ser. como Deus quer os adoradores? Mas como Dios quiere los adoradores, Não psicológicos, no psicológicos, não biológicos, no biológicos, espirituais. en espíritu. É isso que Deus quer. Eso es lo que Dios Deus quiere. busca adoradores. Dios busca adoradores. Por que isso é assim? Por que isso é assim? ¿Por qué eso es Porque así? adorador, Porque el adorador, adoração porque la é adoración uma posição. es una Não posición. tem nada a ver com o que você fala. No tiene nada que ver con lo que usted Os habla. verdadeiros Los adoradores verdaderos adoradores o adoram, lo adoran, não falando, no hablando, numa posição. en una O posición. que é isso? ¿Qué es eso? Como você anda, Cuando usted anda, denuncia se denuncia você é um adorador si usted es un ou se adorador você não é um adorador. o no es un adorador. Por que isso é assim? ¿Por qué eso es así? Porque a adoração Porque a é uma adoração posição diante de Es Deus. una posición delante de Que Dios. posição é essa? ¿Qué posición es A esa? posição no Espírito. La posición en En el unión Espíritu, con Dios. en unión con Dios, Vivendo com Deus. viviendo con Dios, Andando ainda pela rua com Deus. andando aún por la calle con Dios, Cultuando com Deus. Haciendo Ainda que culto você com esteja Deus. fazendo uma coisa natural. aún cuando usted esté haciendo cosas naturales. Você e eu, Usted y você e yo eu temos a capacidade de nos mover em dois ambientes. tenemos la capacidad de movernos en los dos Porque ambientes. temos o Espírito, Tenemos el Espíritu Deus habita no nosso Espírito. que Él habita en nuestro E Espíritu podemos permanentemente estar com y Ele. podemos permanentemente estar con Él. Ainda que você esteja lavando uma roupa, Aún cuando usted esté lavando la ou ropa você está no escritório fazendo alguma o usted coisa. está en el escritorio haciendo alguna Então, cosa. naturalmente, Entonces, você naturalmente, pode estar fazendo alguma usted puede coisa. estar haciendo algo. Você está se movendo no mundo, Usted se está moviendo en este mas ao mundo. mesmo tempo, Mas al mismo por tiempo, ter um Espírito, en tu espíritu, você pode se mover em outro mundo. usted se puede mover en otra esfera. Então, en otro adoração mundo. Entonces, la adoración não é verbalizar palavras. no es solamente verbalizar palabras. Adoração Adoração é uma posição. es una posición. É essa posição que Deus está Es buscando. esa posición la que Dios busca. Os verdadeiros Los adoradores verdaderos são adoradores os que andam em espírito. son los que andan en São espíritu, os que estão diante de Deus son los que están delante de e Dios caminham com Deus. y caminan con O Dios. que é louvor? ¿Qué es la alabanza? Fruto de lábios que confessam o seu Es nome. un fruto de labio que confiesa su nombre. Quem aqui tem um ministério de louvor ¿Quién nessa aquí igreja? tiene el ministerio de alabanza en esta iglesia? Todos têm esse Todos ministério. tenemos que tener ese Porque ministerio. ministério Porque el é ministerio, diaconia. en la diaconía, A palavra grega é la diaconia. palabra griega O diaconía, que é diaconia? ¿qué significa É diaconía? ministério. Es un É ministerio, serviço. es servicio. Você sabe o que você é? ¿Usted sabe lo que usted es? Você é um sacerdote. Usted es un sacerdote Pelo seu sangue. por la sangre. Lá no capítulo 1 de Apocalipse, Allá en el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 6. en el versículo Ele diz que 6, pelo seu sangue él dice que por su nos sangre fez um reino de sacerdotes. nos hizo un reino de reyes y Sabe o que um sacerdotes. sacerdote faz? ¿Sabe lo que un sacerdote hace? Ele sacerdotiza Él a sacerdotiza todo tempo. a todo el tiempo. Nós sabemos que temos irmãos, Mas sabemos que tenemos irmãos e hermanos, irmãs hermanos y que hermanas são qualificados, que son de calificados, alguma forma tocam instrumentos, que de alguna manera tocan instrumentos, cantam muito bem. cantan muy bien. Amém? Graças ao Senhor Amén, por gracias a isso. Dios por eso. Mas eu queria observar uma coisa nessa noite. Mas yo quería decirle una cosa. esta Ainda noche. que você seja alguém desafinado, Aun cuando usted sea muy desafinado, louvor alabanza são frutos dos lábios son frutos de que labios confessam o seu nome. que confiesan su nombre. Você pode confessar o nome do Senhor? Usted puede confesar el nombre del Señor. Você pode dizer o quanto Ele é bom? Usted puede decir cuán bueno Você pode es el expressar Señor. do mais profundo do seu Usted lo ser? puede decretar de lo más profundo de su Você ser. pode fazer isso? Usted puede hacer eso. Então você Entonces é usted alguém que louva a Deus. es un alabador. Se você anda com Ele, Si usted anda con Él, você também é uma pessoa usted también es una que o persona adora. que lo adora. Porque imagina bem, Porque imagine bien, vou dar o exemplo de mim. le voy a dar un ejemplo de mí. Roger, Roger, tomei esse microfone tomé este micrófono e vou cantar algumas y voy coisas. a cantar algunas Então cosas. você diz que eu sou adorador. Entonces yo le voy a decir que soy Mas quando adorador. eu saio dessa porta, Mas cuando salga de esa se puerta, a minha vida é totalmente diferente si mi vida es totalmente diferente daquilo que eu prego, de aquello que yo então eu predico, não sou adorador. entonces no soy Eu adorador. apenas canto. Y apenas Isso não estoy tem nada a cantando. ver com adoração. Eso no tiene nada que ver O con Senhor está adoración. restaurando isso na sua casa. El Señor, eso es lo que está Nós restaurando en precisamos su casa. realmente de pessoas que andem com Deus, Nosotros necesitamos de gente que ande con Dios, para que o fruto seja agradável, para que el fruto sea agradable, para que Deus seja manifestado, para que Dios sea manifestado, para que haja glória na sua para que casa. haya gloria en su casa. A glória acontece na casa La gloria sucede o se manifiesta en la casa quando Cristo é edificado. cuando Cristo es edificado en Essa é a la casa. figura que nós temos no Esa
tabernáculo. Esa es la figura que nosotros tenemos en el Lá tabernáculo. no capítulo 40 diz, Allá en el capítulo 40 de Moisés foi fazendo aquele tabernáculo. Moisés comenzó a hacer ese Quando chegou tabernáculo. no capítulo 40, Cuando llegó en el capítulo quando ele 40, foi levantado cuando por él fue fim, levantado por fin, então a Shequina de Deus desceu entonces la nesse gloria dia. de Dios descendió en aquel lugar. Nós nunca teremos glória Nosotros nunca tendremos se a gloria casa não for edificada. si la casa todavía no está A casa de edificada. Deus precisa ser La edificada. casa de Dios necesita ser Às vezes edificada. nós dizemos glória a Deus. Nosotros podemos decir gloria a Dios. Isso é apenas uma forma de verbalizar. Eso es una forma verbal de decir. Mas existe uma forma mais Mas profunda todavía existe una forma más de profunda dizer glória a de Deus. decir gloria a Quando Dios. você vai ao livro do profeta Ageu, Cuando usted va al libro del profeta é Ageo, exatamente isso que você encontra. ¿usted qué es lo que allí Eles encuentra? subiram para edificar, Él subió para mas edificar começaram a se envolver nas suas próprias y se coisas empezaron a envolver en sus propias e cosas deixaram a edificação da casa y de Deus. dejaron la edificación de la casa de Dios. E o profeta usado pelo Espírito Santo Y el disse para profeta eles. levantado por el Espíritu Santo le dijo a O ellos, que o profeta disse? ¿qué es lo que el profeta les habló? Subi ao monte, Suban al monte, trazei madeira, traigan madera edificai a edifiquen casa, mi casa e eu serei glorificado. y yo seré glorificado. Como Deus é glorificado? ¿Cuándo Dios es Não glorificado? apenas quando nós verbalizamos. No es cuando hablamos en forma verbal. Glória a Deus. Gloria a Dios. Deus realmente edificado. Dios verdaderamente A igreja es edificado y la iglesia es edificada. Quando que a igreja é edificada? ¿Cuándo la iglesia es glorificada? Quando Deus é glorificado? ¿Cuándo Dios es glorificado? Quando a igreja é edificada. Cuando la iglesia es Quando nós edificada. nos levantamos para edificar a Cuando igreja. nosotros nos levantamos a edificar la A iglesia. cada irmão e a cada irmã. Cada hermano y cada Quando hermana. nós entendemos que temos esse chamamento Cuando nosotros entendemos que tenemos este de llamamiento servir aos filhos de de Deus. servir al Señor. Mas eu toquei com vocês Mas yo toqué con que ustedes nós somos sacerdotes que do Novo nosotros somos Testamento. sacerdotes. Nós somos os sacerdotes do Novo Testamento. Nosotros somos el sacerdocio del Nuevo Mas no Testamento. Antigo Testamento, Mas en el Antiguo o Testamento, serviço sacerdotal, el servicio sacerdotal, depois de um determinado período, después de un determinado começou a periodo, receber o auxílio dos levitas. necesitaban recibir auxilio de los Preciso levitas. ir rápido aqui por causa do nosso tempo. Preciso ir rápido aqui por causa do Ah, nosso tempo. necesito ir rápido por causa del tiempo. Então, os sacerdotes Entonces el sacerdote serviam diante de Deus. servían delante de E Dios, os levitas y los levitas serviam os sacerdotes. servían a los Eles sacerdotes. serviam a casa. Ellos servían la casa, Aquela casa no Antigo Testamento. aquella casa del Antiguo El Testamento, tabernáculo y el de- tabernáculo posteriormente y todo lo que tenía que ver con lo sagrado. Aquilo é muito importante. Eso es muy importante, Porque hoje porque hoy nós temos, por exemplo, nosotros tenemos, por ejemplo, os levitas los levitas que acreditam ser eles que dicen ser ellos somente aqueles solamente aquellos que adoram e que que louvam. adoran y que cantan. Mas isso não é assim. Mas eso no es así, Porque o levita porque un não levita é somente alguém que toca uma no guitarra. es alguno que toca algún instrumento. O levita El levita é o que serve a casa de Deus. el que sirve en la casa de Essa é a Dios. figura do ministério Esa es la levítico figura del ministerio no levítico Antigo en Testamento. el Antiguo Testamento. Irmãos, eu sei Hermanos, yo que sé, existe uma onda na cristandade existe una nueva onda en la cristiandad e normalmente y normalmente nós tomamos essa onda nos tomamos esa e onda começamos a produzir entre nós. y comenzamos a reproducirla entre Eu sei que isso nosotros. não acontece entre vocês. Yo sé que eso no acontece entre Isso é ustedes. coisa do Brasil. Esas son cosas en Brasil. Mas veja bem, Mas vea o bien, Senhor quer restaurar essas questões el na sua Señor casa. quiere restaurar esas cosas en su casa. Então, o ministério sacerdotal Entonces el ministerio sacerdotal no Antigo Testamento, del Antiguo da Testamento, ordem de Arão, la orden de era Aarón, o ministério era el que ministerio servia diretamente a que Deus. servía directamente a E Dios. os levitas Y los levitas eram aqueles eran da aquellos tribo de Levi de la tribu de que Leví serviam diretamente a casa. que servían directamente en la casa. Quando você entra nas páginas do Novo Cuando Testamento, usted puede entrar en las páginas del Nuevo nesse Testamento, texto mesmo que nós en mencionamos, estos mismos textos que hemos mencionado, onde pelo seu sangue por su sangre nos fez um reino de nos sacerdotes. hizo un reino de sacerdotes. Então, o sacerdote Entonces el do sacerdocio Novo Testamento del Nuevo Testamento é a igreja. en la Mas o que iglesia. aconteceu com o ministério levítico? Mas ¿qué acontece ahora con el ministerio Sabe o que eu levítico? penso? ¿Sabe qué yo Eles foram pienso? fundidos. Ellos fueron unidos. Por que isso é ¿Por assim? qué fue así? Porque o Senhor nos ensina Porque el Señor nos que enseña primeiro precisamos estar como sacerdotes na que presença de Deus. primero necesitamos estar como sacerdotes en la presencia de E se Dios. estamos como sacerdotes Y na si presença estamos de Deus, como sacerdotes en la presencia de podemos Dios, fazer um segundo movimento. luego podemos hacer el segundo E esse movimiento, movimento é em direção à casa. que es el movimiento en dirección a la Porque a casa. casa de Deus precisa ser edificada. Porque la casa de Dios necesita ser Os edificada. irmãos e as irmãs precisam ser Los edificados. hermanos y las hermanas necesitan ser Porque não é edificados. só o fundamento. Porque no es solo el Precisa fundamento, haver a sobreedificação. necesita haber una Nós sobreedificación. precisamos crescer em Cristo. irmãos. Nosotros necesitamos crecer en Cristo. Então essa é uma figura maravilhosa. Esta es una figura Esses maravillosa. dois ministérios estão fundidos. Estos dos ministerios están unidos.
Agora, Ahora nós podemos estar na presença do Altíssimo nosotros podemos entrar en la presencia del Señor Altísimo e também y también podemos servir a sua casa. podemos ministrar a los hermanos Não en su temos casa. como ministrar aos irmãos. No tenemos cómo ministrar Si en no los estamos hermanos na presença si de primero no estamos en la presencia de Primeiro Dios. precisamos estar como sacerdotes, Primero necesitamos estar como sacerdotes para que haja realidade espiritual para que haya una realidad no espiritual nosso serviço. en nuestro Porque servicio, senão não há realidade porque si no, no va a haber realidad espiritual. Muito contrário, Muy por el contrario, pode haver morte. puede haber muerte Isso é muito perigoso. y eso es muy O peligroso. Senhor nos guarde. El Señor nos Em guarde todo o nosso serviço, en todo nuestro nós servicio. mencionamos apenas um serviço, Nosotros solamente hemos mencionado un mas em todos servicio, os serviços da mas casa en de todos Deus. los servicios que se hagan en la casa Primeiro de somos Dios. sacerdotes. Primero somos Primeiro sacerdotes. estamos diante de Deus. Primero tenemos que estar delante de Porque Dios, ninguém pode edificar essa casa, porque nadie puede edificar a esta não ser o casa próprio Deus. a no ser el propio Dios. Jesus mesmo disse: Jesús mismo dice: eu edificarei a yo igreja. edificaré mi iglesia. Ele não disse eu e você. No, él no dijo yo y ustedes. Ele disse eu edificarei. Él dice yo Mas edificaré. como é que ele faz? ¿Y cómo es que él lo va a Ele hacer? também chama seus amigos Él también llama a sus para amigos estar na sua para presença. estar en su E presencia. estando em sua Y presença, estando en su agora presencia, somos convidados ahora somos a convidados repartir os pães frescos a repartir panes com frescos os filhos de Deus. de los hijos de Dios. Assim que acontece. Así es que sucede. Irmão, o Senhor precisa nos ajudar, El Señor nos necesita ayudar, porque a casa precisa ser edificada. porque la casa necesita ser Quando edificada. a casa é edificada, Cuando la casa es edificada, então Deus é glorificado. entonces Dios es glorificado. Pensa nisso, irmãos. Piensen en eso. O Senhor nos colocou El Señor nos puso com um grande encargo. con una gran encomienda, un gran O encargo. encargo de representar a Ele. El encargo es representar a Dios. Mas como vamos fazer? Mas ¿cómo lo vamos a hacer? Só pode uma pessoa representá-lo. No hay, ¿quién lo puede representar? Só mesmo o seu. Solo hay una persona, Jesucristo. Só Ele pode representar. Solo Él lo puede representar. Mas o que Ele fez em relação à sua igreja? Mas ¿qué fue lo que Él hizo en relación a su Ele iglesia? nos colocou em Cristo. Él nos colocó en Cristo. Então, assim como o Pai enviou a Cristo, Así como el Padre envió a o Cristo, próprio Senhor Jesus falou ao seu el discípulo: propio Señor Jesús habló esto. assim como o Pai me enviou, Así como el Padre me envió, assim eu vos envio. así yo los voy a enviar a ustedes. Esse é o modelo. Ese es el Qual modelo. é o modelo? ¿Cuál es el modelo? Relacionamento. La relación. Sabe por que o Pai enviou o Filho? ¿Sabe por qué el Padre envió al Hijo? Sabe por que o Filho representou tão bem? ¿Sabe por qué el Hijo lo representa Porque también al o Padre? Filho conhecia o Pai eternamente. Porque el Hijo conocía al Padre eternamente. Às vezes nós queremos falar de alguém que nós nunca vimos. A veces queremos hablar de alguien que nunca hemos Por visto. isso, primeiro, Por eso primero Ele precisa nos colocar na sua presença. es necesario que estemos primero en su E aí presencia. vamos conhecendo a Y Ele. ahí lo vamos a conocer a Dios. E à medida que vamos Y conhecendo, en la medida que lo vamos na conociendo, mesma medida vamos representando. en la misma medida lo vamos a ir Então, no representando. movimento vertical, Entonces en un movimiento vertical, nós estamos diante dele. nosotros estamos delante de No Él. movimento horizontal, En el movimiento horizontal, nós estamos diante da igreja e nosotros dos estamos homens. delante de la iglesia de los hermanos. Lembra disso, irmão? Acuérdense de eso. Movimento vertical, Hay un movimiento vertical para que haja movimento para que horizontal. pueda haber después un movimiento Os maridos horizontal. devem amar a esposa Primero los maridos deben amar a la como esposa Cristo amou a igreja. como Cristo ama a la Que iglesia. demanda, irmão. ¿Qué demanda es eso? Falávamos nessa manhã, Paramos en esta mañana, falávamos. hablábamos esta Às mañana vezes nós damos uma rosa para nossa y esposa a veces nosotros le damos una rosa a e nuestra alguém esposa. pergunta para Y alguien nos nós: dice, irmão, o que você está ¿qué fazendo? es lo que usted está haciendo? Eu estou amando a minha esposa Eu como estou- Cristo amou a igreja. Yo estoy amando a mi esposa como Cristo amó a la Você iglesia. acha que isso é verdade? ¿Usted encuentra que regalarle una rosa, eso es amar a la esposa como Cristo amó a la É só iglesia? você perguntar a ela que você vai ter a resposta. Solo pregúntele a su esposa y va a tener enseguida la Não, não respuesta. deixe de dar a rosa. No deje de dar la rosa. Dê a sua rosa. De su rosa. Eu incentivo você a dar a sua rosa. Eh, Incentivo você a dar. incentivo a usted a dar la rosa. Continue dando a sua Y rosa. continúe dando esa Mas rosa. preste atenção. Mas preste É atención. mais do que uma rosa. Es más que una É rosa. amar como Cristo amou. Es amar como Cristo amó. É um padrão altíssimo. Es un padrón Quem altísimo. pode eso. amar sua esposa como Cristo ¿Quién amou? puede amar a su esposa como Cristo Só amó a la existe iglesia? uma forma disso Solo acontecer. existe una forma que eso Se suceda. formos substituídos por Ele. Si Él nos puede sustituir, Se Ele viver a sua vida si Él em nós. puede vivir la vida en nosotros. Quem é amor? ¿Quién es amor? Sou eu? ¿Soy O yo? nosso irmão? ¿El hermano? Não. No. Quem é amor? ¿Quién es amor? Deus é amor. Deus é amor. Jesus é Deus. Dios es amor. Jesús es Dios. Jesus é amor. Jesús es Então, amor. quando nós estamos com Ele, Cuando nosotros estamos con Él, nós estamos com o amor. estamos con el amor. Estamos em amor. Estamos en Estamos amor. dentro do amor. Estamos Então, dentro quando del nós amor. vivemos a vida em comunhão com Ele, Cuando nosotros podemos vivir la vida en comunión con essa é a Él, posição vertical. esa es una posición vertical. Essa é a posição do sacerdote. Esa es la posición del Então, se sacerdote. vivemos em união com Ele, Primero vivimos en
en unión con Él, então agora podemos amá-los. entonces ahora podemos amar nuestra Porque não esposa. somos nós que estamos. Porque no somos nosotros que estamos É amando. Ele que está amando Es através Él de el que nós. está amando a nosotros. Vocês entendem isso? ¿Usted puede entender eso? Por quê, irmãos? ¿Por qué, Porque a hermano? vida cristã é Cristo. Porque la vida cristiana es A vida Cristo. cristã não é uma força que eu e você fazemos. La vida cristiana Não é uma no es una força. fuerza que nosotros podemos hacer. Nós fazemos muita força. A veces nosotros hacemos mucha fuerza Ficamos com os olhos arregalados y quedamos con los ojos e com as desorbitados bochechas vermelhas. y con nuestras cachetes vermelhos rojos. É a única coisa que acontece como Es lo único que resultado. acontece Como resultado. como resultado. Mas se o Senhor nos ensinar Mas el Señor nos a enseña viver com Ele, a vivir como Él. então o que vai acontecer? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? A vida cristã La vida que cristiana Jesus viveu nessa que terra, Jesús vivió en esta tierra agora vai ser vivida pela sua ahora va igreja. a ser vivida por nosotros. Agora vai ser vivida pela sua igreja. Ahora puede ser vivida por su O iglesia. desafio é grande. El desafío es A grande. responsabilidade é grande. La responsabilidad es Não grande. temos capacidade nenhuma. Nosotros no tenemos ninguna A capacidad. capacidade vem dele. La capacidad solo Por viene isso que de o Él. movimento precisa ser vertical, Por eso que el movimiento primero tiene que ser vertical para que depois possa ser horizontal. para que después pueda ser el O resultado. fruto do movimento vertical El fruto del movimiento vertical é o fruto es el do resultado trabalho, é o resultado do trabalho vertical. del trabajo Horizontal. horizontal. Deu para entender, irmãos? ¿Entendieron, hermanos? A vida La vida com Deus con Dios para que seja para que sea la vida para Deus. para Dios. Irmãos, eu agradeço a vocês Yo pela le agradezco a oportunidade, ustedes por la oportunidad, por ouvir. por O escuchar. Senhor abençoe El vocês, Señor les bendiga a a todos ustedes. nós. Que o A Senhor todos abra os ustedes. olhos do nosso Que el entendimento. Señor abra los ojos de Irmãos, o nuestro Senhor tem entendimiento. urgência de muitas coisas. El Señor tiene urgencia de muchas O cosas. Senhor deseja um povo que o represente nessa El terra. Señor desea un pueblo que lo represente en esta Ele tierra. nunca ficou sem testemunho. Él nunca ha quedado sin testimonio. Finalizando, Finalizando. quando o Senhor Jesus andou nessa terra, Cuando el Señor Jesús anduvo en esta tierra, era o próprio Deus andando. era el propio Dios hablando en este Quando mundo. ele foi embora desse Cuando mundo, se fue de este mundo, alguém poderia dizer: alguien puede decir, ficamos sem testemunho de Deus. quedamos sin testimonio de Porque Dios. Jesus era o único que Porque fazia isso. Jesús era el único que podía dar Mas testimonio sabe o de que Dios. aconteceu? Mas ¿sabe qué sucedió? O cabeça foi exaltado, La cabeza fue exaltada, mas ele deixou aqui um corpo. mas Él dejó aquí un cuerpo, Somos nós, que somos a nosotros, sua igreja. su iglesia. Por que ele deixou? ¿Por qué Él nos Com dejó? aquelas mesmas palavras que eu Con acabei de aquellas mismas falar. palabras que Él habla, Que eu acabei de falar. que yo terminé Assim de como o hablar. Pai me enviou, Así como el Padre me envió, assim eu vos envio a así yo también los envío a Então, em ustedes. base a um relacionamento profundo Entonces e hay un eterno relacionamiento profundo y eterno com o Pai e com seu Filho con el Jesus. Padre, con el Hijo Foi Jesucristo. com base nesse relacionamento Fue con base en esa relación que Jesus, conhecendo ao Pai que profundamente, Jesús, conociendo al Padre ele profundamente, o revelou aqui. se reveló aquí. Ele revelou o Pai. Él reveló al Padre Mas aquí. quando ele foi embora, Y cuando Él se fue al cielo, ele deixou a sua igreja. Él dejó su iglesia. Esse mundo vai ficar sem testemunho de Deus? Este mundo no puede quedar sin testimonio de Esse Dios. mundo vai ficar sem testemunho de Este Deus? mundo va a quedar sin testimonio de Dios. Não, ele não pode ficar sem Él testemunho. no puede quedar sin testimonio de ¿Por Dios. qué? ¿Por qué? Porque Cristo, Porque Cristo exaltado, es agora exaltado. está dentro da igreja. Ahora está dentro de la O iglesia. Cristo exaltado, El Cristo exaltado Está dentro de la iglesia. está dentro de la a iglesia. igreja agora tem essa incumbência. La iglesia ahora es la que tiene la hermanos. encomienda. Qual a encomenda? ¿Cuál es De la? manifestar a Cristo. Es manifestar a Cristo. Quando Cristo for conhecido Cuando Cristo fuera conocido através dessa a manifestação, través de la manifestación, então o Pai é visto. entonces el Padre será A visto. terra segue La tierra sigue com o testemunho de Deus. con el testimonio de Dios. Essa é a nossa tarefa. Esa es nuestra tarea. Agora, irmãos, Ahora, hermano, nós vamos precisar sair do lugar. nosotros vamos a necesitar salir de un lugar. Quando Jesus quis ir à cruz, Cuando Jesús quiso ir a la cruz, você lembra o que Pedro falou para ele? ¿usted se acuerda lo que Pedro le dijo a él? Senhor, não faça tal coisa. Señor, no vaya a hacer tal cosa. Pedro era uma espécie de teologia da prosperidade. Pedro era como una especie de la teología de la prosperidad. Ele gostava muito de coisas boas. A Pedro le gustaban solo las cosas buenas. Eu também gosto. A mí también me gustan. Mas veja bem, Mas vea bien, se Cristo tiver que aparecer nessa terra, si Cristo tuviera que aparecer en esta tierra através do nosso testemunho, a través de nuestro testimonio, nós vamos ter que morrer. nosotros vamos a tener que morir.
Não existe outra maneira. No existe otra manera. Nós queremos a manifestação de Deus na Nosotros igreja, queremos la manifestación de Dios en la iglesia. mas nós estamos cheios de manifestações próprias. Mas nosotros estamos llenos de manifestaciones nuestras. Então, o que tem que acontecer? ¿Qué es lo que tiene que suceder? Nós somos a pedra que tem que ser removida. Nosotros somos la piedra que tiene que ser Sabe quem removida. é o empecilho da obra de Deus? ¿Sabe quién es el que impide la obra de Dios o el Não é o impedimento? mundo. Não é o mundo. No es el mundo, Somos nós mesmos. somos nosotros É a mismos. nossa falta de entendimento. Es nuestra falta de Isso está entendimiento. claramente representado em Pedro. Eso es lo que está representado en Quando Pedro. Jesus disse que ia à cruz, Cuando Jesús dijo que iba a la cruz, porque essa era a vontade de porque Deus. esa era la voluntad A de Dios. vontade de Deus era que Jesus fosse à cruz. La voluntad de Dios era que Jesús fuese a la cruz. Pedro imediatamente se coloca na Pedro frente. inmediatamente se coloca delante. E o Senhor diz para ele: Y el Señor le dijo a él, Tu és uma pedra tú eres una para piedra me fazer cair. para hacerme caer. Porque Pedro Porque Pedro não quer permitir que Jesus vá. no quería dejar que Jesús fuera a la Senhor, cruz. não faça tal coisa. Jesús, no haga tal cosa. E ele fala: para trás de mim. Él dice, apártate de Ele mí. diz para trás de mim no original. Dice, para atrás de mí en el original, tras mío. Porque Pedro estava se colocando na Porque frente. Pedro se estaba colocando E adelante. quando Pedro se colocou na frente, Cuando Pedro se coloca al frente, na força da sua mente, en la fuerza de su sabe mente, o que aconteceu? ¿sabe lo que sucedió? Satanás entrou. Satanás entró. É isso que ocorre. Eso es lo que Quando ocurre. vivemos no Espírito Cuando vivimos en e espíritu, representamos o Espírito, representamos al quando espíritu. vivemos nos sentimentos da Cuando nossa alma, vivimos en los sentimientos naturales, sabe o que acontece? ¿sabe lo que acontece? Satanás se alimenta disso. Satanás se alimenta de eso. Então Jesus vai dizer para Pedro: Entonces Jesús le dijo a para Pedro, trás de mim, sal de mí, que me serve de escândalo. que me sirve de tropiezo. A palavra escândalo La palabra escándalo, no grego en el griego, quer dizer uma armadilha. quiere decir una Uma almohadilla, armadilha colocada à frente un arma colocada al frente, una trampa, para lhe fazer cair. para hacerme caer. Mas o que o Senhor disse para Mas ele? que el Señor le dijo para él, Para trás de mim. anda atrás de mí. Pedro é a pedra que precisa ser removida Pedro es la piedra que necesita ser para removida, que Jesus possa avançar no seu para que propósito. Jesús pueda avanzar en su Nós somos a propósito. pedra que Nosotros precisa somos la piedra que necesitamos ser ser para removida, que Jesus avance. para que no seu Jesús propósito. avance en su propósito. O Senhor nos ajude. El Señor nos ayude, O Senhor nos abençoe. el Señor nos bendiga. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos orar. Amén. Gloria a Dios, Padre, amén. Gloria a Dios. Te damos gloria, te damos gloria. Gloria a Dios, Gloria a ti, Padre Señor. Santo, bendito. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Padre, póngase de pie. Gracias, Señor. Padre, en esta hora, Señor, Te damos gracias. te agradecemos por la luz de tu palabra, Señor. Tu palabra es lo que quita las tinieblas de nuestras vidas, Señor. Tú has visto el corazón de tu iglesia, Señor, que anhelamos acercarnos a ti. Pero eso no es, Señor, solo de cualquier manera. No es con la buena intención solamente. Necesita más que una buena intención. Necesita la revelación de tu palabra, Señor. Porque como tú le dijiste, Señor, a la samaritana, vosotros adoráis lo que no sabéis. Y así a veces pasa. Adoramos y hacemos lo que no sabemos. Pero gracias a ti por tu palabra, Señor, que trae luz, que nos ilumina, Señor, para que nosotros seamos quitados de en medio y sea colocado, Señor, tu obra, tu espíritu. Tú seas el que hagas en medio de nosotros. Nuestro sentir, nuestro hacer y nuestro querer, todo provenga de ti. Y tú puedas quitar de nosotros, Señor, toda intención buena y toda intención mala, porque no son solamente las malas intenciones, también las buenas intenciones son tropiezos. Porque si no proceden de ti, Señor, para ti no tienen ningún valor. Todo lo que viene de tu Hijo es lo que vale, Padre. Por eso tú dijiste, solamente en Él yo tengo complacencia. Estaba ahí Moisés y estaba ahí, Señor amado, ese representante de la ley, Elías, ese profeta. Dos grandes en la Biblia, en el Antiguo Testamento, pero tú no dijiste, yo estoy complacido en los tres. No, solo en tu Hijo tiene complacencia. Y así es, Señor. Si Cristo es lo único por lo que nosotros nos reunimos, y el único que recibe honor, y el único que lo oímos y escuchamos, entonces, Señor, tu iglesia es edificada. Entonces nosotros, Señor amado, podremos tener una vida victoriosa y no andaremos, Señor, tristes porque no logramos el ideal, porque no logramos
vivir una vida, Señor, plena. No lo logramos porque no partimos delante de tu presencia. Lo queremos hacer con nuestras fuerzas, con nuestras arengas, con nuestros compromisos. Y nuestros compromisos fallan a la vuelta de la esquina, porque no tienen ninguna condición para poder hacer lo tuyo. El único que tiene condición es Cristo, porque ya lo hizo todo. Y nosotros solamente necesitamos prestarnos, Señor, con el corazón, prestar el corazón, la vida, para que tú hagas en nosotros todo aquello que nosotros nunca lograremos hacer, porque no está dado para que los hombres lo hagan. Ningún servicio para Dios lo pueden hacer los hombres por su propia iniciativa. Todo tiene que ser hecho, Señor, por lo que tú dices desde el cielo. Tal como el santuario. El santuario no podía tener nada, Señor, ninguna inventiva de Moisés. Nada tenía que ser de acuerdo a su cabeza. Todo tenía que ser de acuerdo al modelo que tú le habías dado. Así también es en nuestra vida, Señor. El modelo que tú nos diste es uno solo y se llama Cristo Jesús. Ese es nuestro modelo y por Él tenemos que guiarnos, Señor. Y Él tiene que ser el que viva la vida en nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.